Ordenação de audiolivro por Cristiane Batista. Inscreva-se, muito obrigada. O nascimento do herói. Jung. O mais nobre de todos os símbolos da libido é a figura humana do demônio ou do herói. A simbólica abandona então o campo do neutro, próprio à imagem astral e meteórica, e assume forma humana, a imagem do ser que passa da tristeza para a alegria e da alegria para a tristeza, o ser que ora resplandece no zênite, como o sol, ora emerge em noite profunda e desta mesma noite renasce para novo esplendor. Assim como o sol, em seu movimento e segundo suas leis intrínsecas, sobe desde a manhã até o meio-dia, ultrapassa o meio-dia e declina para a tarde, deixando para trás seu esplendor e mergulhando na noite que tudo encobre, assim também o homem, segundo leis imutáveis, segue seu caminho e desaparece na noite ao fim da jornada, para renascer de manhã em seus filhos, reiniciando nova trajetória. A passagem simbólica do Sol para o homem é fácil e viável. A terceira e última criação de Miss Miller também segue esta linha. Ela chamou a peça de Shoantopel, Drama Hypnagogique. Sobre a origem da fantasia conta o seguinte: depois de uma noite cheia de preocupações e temor, fui deitar-me às 11h30h. Estava agitada e sem poder dormir, apesar de muito cansada, não havia luz no quarto. Fechei os olhos e tive a sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Senti então um grande relaxamento e fiquei tão passiva quanto possível. Diante de meus olhos surgiram linhas, centelhas e espirais luminosas, seguidas de uma visão caleidoscópica de acontecimentos triviais recentes. O leitor lamentará comigo não sabermos qual foi o motivo de suas preocupações e temores. Teria sido muito importante para o que segue. Esta lacuna é tanto mais lamentável porquanto desde a primeira poesia, 1898, até a fantasia ora comentada, 1902, 4 anos se passaram. Nada sabemos sobre este intervalo, durante o qual o problema certamente não dormiu no inconsciente. Mas esta falta também tem seu lado positivo, pois a validade geral da fantasia agora exposta não será afetada por qualquer interesse pela vida particular da autora. Com isto suprimiu-se alguma coisa que muitas vezes impede o médico, em seu trabalho diário, de desviar o olhar do fatigante trabalho de minúcia para as amplas inter-relações existentes entre todo o conflito neurótico e o destino de toda a humanidade. Figura 38. Os 3 primeiros trabalhos de Hércules. Segundo o relevo de um sarcófago copiado por Gore, Inscriptiones Antiquae Graecae Romanae, 1783. O estado que a autora nos relata corresponde àquele que geralmente precede um sonambulismo intencional, como o referido por exemplo pelos médiuns espíritas. Deve-se admitir certa predisposição para ficar à escuta dos leves sussurros noturnos, pois do contrário tais emoções tênues e quase imperceptíveis passariam desapercebidas. Reconhecemos nesta escuta uma corrente da libido para dentro, que começa a escoar para um objetivo misterioso, ainda não visível. É como se ela tivesse descoberto de repente, nas profundezas do inconsciente, um objeto que a atrai enormemente. A vida do homem voltada para fora geralmente não permite tais introversões, deve-se admitir para isto um certo estado excepcional, por exemplo a falta de objetos externos,
que obriga o indivíduo a procurar um substitutivo para eles no interior da própria alma. No entanto, é difícil imaginar que este mundo tão rico seja demasiado pobre para poder oferecer um objeto ao amor de um homem. Ele oferece possibilidades infinitas para todos. É, ao contrário, a incapacidade de amar que priva o homem de suas possibilidades. Este mundo é vazio somente para aquele que não sabe dirigir sua libido para coisas e pessoas e torná-las vivas e belas para si. O que nos obriga, portanto, a criar um substitutivo a partir de nós mesmos não é a falta externa de objetos, e sim nossa incapacidade de envolver afetivamente alguma coisa além de nós. Por certo, as dificuldades da vida e as contrariedades da luta pela existência nos acabrunham, mas também situações graves não impedem o amor, ao contrário, podem estimular-nos para os maiores sacrifícios. Nunca dificuldades reais reprimirão a libido a ponto de produzir uma neurose. Para isto falta o conflito que é a condição de toda neurose. Só a resistência que opõe seu não querer ao querer pode causar a regressão que eventualmente constituirá o ponto de partida de um distúrbio psicogênico. A resistência contra o amar causa a incapacidade para o amor, ou esta incapacidade age como resistência. Assim como a libido se assemelha a uma caudal que despeja suas águas generosamente pelo mundo da realidade, a resistência, dinamicamente falando, não se assemelha talvez a uma rocha que se ergue no leito do rio e é circundada ou recoberta pelas águas, mas a uma corrente em retrocesso, de volta à nascente ao invés de ir para a foz. Uma parte da alma quer o objeto externo, a outra porém quer voltar ao mundo subjetivo de onde acenam os palácios aéreos e frágeis da fantasia. Poderíamos considerar esta divisão do querer humano, para a qual Bleuler, partindo de pontos de vista psiquiátricos, propôs o conceito de ambitendência, como um fato sempre e constantemente presente. Basta lembrar que já o mais primitivo impulso motor é um ato contraditório, pois na ação de extensão são inervados também os músculos flexors. Nunca, porém, esta ambitendência normal dificulta ou impede o ato intencionado, mas é requisito indispensável para sua coordenação e perfeita realização. Para que da harmonia de contradições sutilmente afinadas resulte uma resistência prejudicial à ação, é necessário um plus ou um minus anormal de um ou de outro lado. Deste terceiro fator adicional origina-se a resistência. Isto vale também para a cisão da vontade, que causa tantas dificuldades ao homem. Só o terceiro fator anormal desala os pares opostos, intimamente unidos em condições normais, e os traz à tona como tendências separadas, só assim se transformam realmente no querer e não querer que obstroem o caminho um ao outro. A harmonia transforma-se assim em desarmonia. Não é minha função verificar aqui de onde vem o terceiro fator desconhecido e o que ele seja. Freud vê o complexo central, quer-complex, no problema do incesto, pois a libido que regride para os pais não produz só símbolos, mas também sintomas e situações que só podem ser interpretados como incestuosos. Desta fonte provém todas aquelas relações incestuosas que existem em abundância na mitologia. A facilidade com que esta regressão ocorre parece ser devida a certa indolência peculiar à libido, que não quer abandonar qualquer objeto do passado, mas retê-lo para sempre.
O passo sacrílego para trás de que fala Nietzsche, despojado de seu invólucro incestuoso, revela-se como uma retenção passiva da libido nos primeiros objetos da infância. Mas esta indolência também é uma paixão, como diz La Rochefoucauld, de todas as paixões, a mais desconhecida de nós mesmos é a preguiça, é a mais ardente e a mais maligna de todas, embora sua violência seja insensível e os danos que ela causa fiquem bem escondidos. Se considerarmos atentamente seu poder, veremos que em todos os encontros ela se torna dona de nossos sentimentos, interesses e prazeres, é a rêmora que tem a força de deter as maiores embarcações, é uma bonança mais perigosa para os assuntos importantes que os escolhos e as mais violentas tempestades. O repouso da preguiça é um encanto secreto da alma que susta repentinamente as mais ardentes diligências e as mais obstinadas resoluções, para dar, enfim, a verdadeira ideia desta paixão. É preciso dizer que a preguiça é como uma beatitude da alma que a consola de todas as suas perdas e que substitui todos os seus bens. Esta paixão perigosa é que aparece sob a duvidosa máscara do incesto. Ela nos aparece na imagem da Mãe Terrível, confronte com figura 74. É a causadora de incontáveis males, não por último os distúrbios neuróticos. Pois é sobretudo de obscuros resíduos estacionários da libido que se desenvolvem aquelas fantasias nebulosas que encobrem a realidade a ponto de tornarem a adaptação impossível. Não queremos estender-nos mais sobre as bases das fantasias incestuosas, por ora a alusão ao problema é suficiente. O que nos preocupa aqui é a questão se a resistência que em nossa autora levou à regressão significa uma dificuldade externa consciente ou não. Se se tratasse de uma dificuldade externa, a libido de fato seria represada, ela produziria fantasias que melhor chamaríamos de planos, como superar o obstáculo. Seriam ideias tentando engendrar soluções. Seria talvez um esforço de pensamento que levaria a tudo menos a um drama hipnagógico. A passividade acima mencionada também não condiz com um obstáculo externo real, e justamente por sua resignação indica uma tendência que rejeita soluções reais e prefere um substitutivo fantástico. Deve tratar-se, em última análise, de um conflito interno semelhante às impressões anteriores que levaram às duas primeiras criações inconscientes. Somos forçados a concluir que o objeto externo não pode ser amado porque uma parte predominante da libido prefere um objeto interior que sobe das profundezas do inconsciente para substituir a realidade ausente. Os fenômenos visionários que se manifestam nas primeiras etapas da introversão situam-se entre os conhecidos fenômenos das visões hipnagógicas, assim chamados fenômenos de luz própria dos olhos. Eles constituem a base das visões propriamente ditas, das autopercepções da libido sob a forma de símbolos, como podemos ver agora. Miss Miller continua. Tive então a impressão de que alguma comunicação estava para me ser feita. Pareciam repetir-se em mim as palavras: fala, Senhor, pois tua serva ouve, abre tu mesmo meus ouvidos. Esta passagem indica claramente a intenção. A expressão communique, comunicação, é um termo usado corriqueiramente em círculos espíritas. As palavras bíblicas contêm uma invocação ou uma oração, um desejo dirigido para a divindade, uma concentração da libido na imagem divina. A oração refere-se a 1 Samuel 3:1s,
onde Samuel, à noite, é chamado 3 vezes por Deus, mas pensa que era Eli quem o chamava, até que este lhe explica que o chamado vinha de Deus, e que, se tornasse a chamar o seu nome, responde-se: fala, que teu servo ouve. A sonhadora usa estas palavras em sentido contrário, pois por meio delas conduz seus desejos, sua libido, para as profundezas do inconsciente. Sabemos que os indivíduos, por mais que se afastem uns dos outros pela diferença de seus conteúdos conscientes, tornam-se tanto mais semelhantes quando os observamos sob o ponto de vista do inconsciente. É um forte impacto para todo psicoterapeuta quando se dá conta quão semelhantes são as imagens inconscientes, apesar de toda a multiplicidade. A diversificação só ocorre com a individuação. Este fato dá uma profunda validade psicológica a uma importante parte da filosofia de Schopenhauer, Keras e Hartmann. A evidente uniformidade do inconsciente serve de base psíquica para estes conceitos filosóficos. O inconsciente consiste, entre outros, dos resíduos da psique arcaica indiferenciada, inclusive dos estágios prévios da animalidade. As reações e os produtos da psique animal são de uma uniformidade e estabilidade gerais aparentemente só em parte reencontráveis no homem. Este nos parece mais indivíduo que o animal. Mas isto também pode ser uma ilusão, pois temos a tendência conveniente de reconhecer principalmente a diversidade das coisas que nos interessam. Isto é necessário para a adaptação psicológica, que não seria possível sem uma diferenciação minuciosa das impressões. Devido a essa tendência, nossa maior dificuldade é reconhecer as coisas com que nos ocupamos diariamente em seu contexto geral. Isto torna-se muito mais fácil para objetos que nos estão mais distantes. Assim, por exemplo, para um europeu de início é quase impossível diferenciar fisionomias numa população chinesa, embora os chineses tenham feições tão individuais quanto os europeus. Mas o que há de comum em seus traços característicos é muito mais evidente ao estrangeiro do que a diversidade individual. No entanto, se vivermos entre chineses desaparece mais e mais a impressão de uniformidade, e por fim também eles se tornam indivíduos. A individualidade faz parte daquelas realidades condicionais que são superestimadas devido à sua importância prática, não pertence àqueles fatos gerais extremamente claros e que por isso se impõem e sobre os quais deve basear-se uma ciência. O conteúdo do consciente individual por isso é o pior objeto para a psicologia, justamente porque diferenciou o geral até o irreconhecível. A natureza dos fenômenos conscientes é constituída justamente pelo processo de adaptação que se realiza em detalhes minuciosos, enquanto o inconsciente é o geral que une não só os indivíduos entre si num povo, mas também regressivamente com os homens do passado e sua psicologia. Assim, o inconsciente, em sua generalidade que vai além do individual, é em primeiro lugar o objeto de uma psicologia verdadeira que pretende não ser uma psicofísica. O homem como indivíduo é um fenômeno suspeito, cujo direito à existência poderia ser combatido sob o ponto de vista biológico, segundo o qual o indivíduo só tem sentido como ser coletivo, como elemento integrante da massa. Mas o aspecto cultural lhe confere um significado que o separa da massa e que no decorrer dos milênios levou à formação da personalidade, passo a passo com a qual se desenvolveu o culto ao herói.
A tentativa da teologia racionalista de manter um Jesus pessoal como o último e valioso resto da divindade desaparecida no imaginável corresponde a esta tendência. Sob este aspecto, a Igreja Católica se adaptou melhor, atendendo à necessidade geral de um herói visível através do reconhecimento de um substituto sacerdotal sobre a terra. A percepção da figura religiosa através dos sentidos apoia de certo modo a transferência da libido para o símbolo, desde que a veneração não estacione no próprio objeto visível. Mas também neste caso ela está ao menos ligada à figura humana substitutiva, e está despojada de sua forma primitiva mesmo sem ter alcançado a imagem simbólica visada. Esta necessidade de uma realidade visível conservou-se secretamente em certa teologia protestante e pessoal, com seu Jesus historicamente desejado. Não que os homens amem o Deus visível, não o amam tal como aparece, como ser humano, pois se os devotos quisessem amar o ser humano, poderiam dirigir-se a seu vizinho ou a seu inimigo. A figura religiosa não pode ser apenas um homem, ela deve representar aquilo que realmente é, a totalidade daqueles protótipos que sempre e em todos os tempos exprimem o extraordinariamente eficiente. Sob a forma humana visível não se procura o homem, mas o super-homem, o herói ou o Deus, justamente o ser semelhante ao homem, que exprime aquelas ideias, formas e forças que comovem e moldam a alma humana. Para a experiência psicológica são os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo, aqueles resíduos de remota humanidade comuns a todos os homens, aquele patrimônio geral sobrevivente a toda diferenciação e desenvolvimento, que é dado a todos os homens como a luz do sol e como o ar. Mas ao amarem este legado, amam aquilo que é comum a todos, voltam assim à mãe da humanidade, a psique que era antes de existir um consciente, e readquirem deste modo uma parcela desta coesão e desta força secreta e irresistível que emana da sensação de solidariedade com o todo. É o problema de Anteu, que só pelo contato com a Mãe Terra conserva sua força gigantesca. Este temporário recuo para dentro de si mesmo, dentro de certos limites, parece ter efeito benéfico sobre o estado psíquico do indivíduo. É mesmo de se esperar que os dois mecanismos básicos da psique, extroversão e introversão, sejam também duas formas de reação normais e adequadas contra complexos, a extroversão como meio de fugir do complexo para a realidade, a introversão como meio de libertar-se com o complexo da realidade exterior. A história de 1 Samuel 3:1 conta como a libido é dirigida para dentro, a invocação exprime a introversão e a esperança manifesta de que Deus fale, transfere a atividade do consciente para a substancialidade constelada pela invocação, que se desvenda à nossa compreensão empírica como um protótipo. A experiência mostra que é comum a todos os conteúdos arquetípicos possuírem certa autonomia, por um lado aparecendo espontaneamente, por outro lado podendo exercer uma coação por vezes até irresistível. Remeto o leitor aqui a meus trabalhos posteriores. A esperança de que Deus assuma a atividade e espontaneidade do consciente nada tem portanto de absurdo, pois os arquétipos são inteiramente capazes disto. Depois de ter nos orientado sobre os intuitos gerais da oração, estamos prontos para ouvir mais sobre as visões de nossa sonhadora. Depois da oração aparece a cabeça de uma esfinge com toucado egípcio, para logo tornar a desaparecer.
Aqui a sonhadora foi interrompida, acordando por um momento. A visão lembra a fantasia da estátua egípcia, mencionada no início, cujo gesto enrijecido aqui está perfeitamente no lugar como um fenômeno da categoria funcional, Silberer. Os estados leves de hipnose tecnicamente também são chamados de engordecimento, entorpecimento. A palavra esfinge indica enigma, uma criatura enigmática que também faz perguntas enigmáticas, como a esfinge de Édipo, que está à porta de seu destino como um prenúncio simbólico do inevitável. A esfinge é uma representação cemiteriomorfa daquela imago materna que pode ser designada como a Mãe Terrível e da qual existem numerosos vestígios na mitologia. Poder-se-á objetar que nada além da palavra esfinge justifica a alusão à esfinge de Édipo. Diante da falta de contexto, uma interpretação individual de fato seria impossível. A menção de uma fantasia egípcia, na parte I, 52, é insuficiente para ser usada aqui. Somos obrigados por isso, se é que ousamos tentar compreender esta visão, a voltar-nos um tanto temerariamente para o material pré-histórico, baseados na hipótese de que o inconsciente ainda hoje forja os seus símbolos como no passado mais longínquo. Com relação à esfinge, remeto o leitor à parte I, 24, onde falávamos sobre a representação teriomorfa da libido, confronte com figura 5. O médico conhece bem esta forma de representação através dos sonhos e fantasias de seus pacientes. O instinto frequentemente é apresentado como touro, cavalo, cão, etc. Um de meus pacientes, que mantinha relações delicadas com mulheres e que iniciou o tratamento temendo que eu lhe proibisse suas aventuras, sonhou que eu, seu médico, espetava contra a parede um estranho animal, meio porco, meio crocodilo, fazendo isto com grande habilidade. Os sonhos estão cheios de tais representações teriomorfas da libido. Também seres mistos, como neste sonho, não são raros. Bartsky deu-nos uma série de exemplos, em que sobretudo a metade inferior, animal, é representada de modo teriomorfo. A libido representada de forma teriomorfa é a impulsividade animal, que se encontra em estado reprimido. No caso mencionado estranhamos, contudo, onde estaria a repressão deste homem, pois dava ampla vazão a seus instintos. Mas a sexualidade não é o único instinto, e a instintividade não pode ser simplesmente identificada com sexualidade. Por isso é bem possível que meu paciente, com sua evidente ausência de repressão sexual, estivesse ferindo justamente seu instinto. Seu sonho, representando seu receio de minha proibição médica, é um pouco fiel demais para não ser suspeito. Sonhos que repetem a realidade com exatidão excessiva ou insistem com excessiva nitidez numa realidade antecipada usam o conteúdo consciente como forma de expressão. Seu sonho indica uma projeção, ele projeta a matança do animal sobre o médico. Assim lhe parece, pois não sabe que ele próprio fere o seu instinto. O instrumento pontiagudo em geral significa a agulha intelectual, que espeta e classifica o inseto. Ele tem ideias modernas sobre a sexualidade e não sabe que tem medo que eu possa tirar-lhe suas ideias prediletas. Ele receia esta possibilidade com razão, pois, se não estivesse dentro dele, dificilmente teria tido este sonho.
Os símbolos teriomorfos quase sempre se referem a manifestações inconscientes da libido. A inconsciência dos impulsos instintivos baseia-se em duas razões: uma é a inconsciência geral, da qual todos participam em maior ou menor grau; a segunda é uma inconsciência secundária consequente à repressão de conteúdos incompatíveis. Este fenômeno não é causa, mas já sintoma de uma atitude neurótica que prefere ignorar certos fatos desagradáveis e não hesita em trocar uma pequena vantagem no presente por toda uma cadeia de sintomas doentios. Como vimos, a repressão não se refere só à sexualidade, mas aos instintos em geral. Estes são os fundamentos vitais, as leis da vida de modo geral. A regressão causada pela repressão dos instintos sempre leva ao passado psíquico e com isso também à fase da infância, onde os poderes decisivos aparentemente e em parte também realmente foram os pais. Mas além dos pais entram em jogo também os impulsos dos instintos inatos, o que se depreende da influência diferente que os pais exercem sobre seus filhos. Os filhos reagem de maneiras diversas à influência dos pais. Possuem, portanto, determinantes individuais. Para o vazio do consciente infantil deverá parecer, naturalmente, que todas as influências determinantes provêm de fora. A criança não sabe distinguir seus próprios instintos da influência e da vontade dos pais. A incapacidade de discernimento da criança faz com que os animais que representam os instintos sejam ao mesmo tempo atributos dos pais e que os pais apareçam em forma de animais, o pai como touro, a mãe como vaca, etc. Confronte com figura 94. Se a regressão vai além da fase infantil e penetra na fase pré-consciente, pré-natal, aparecem imagens arquetípicas que não mais se associam a recordações individuais, mas pertencem àquele patrimônio de possibilidades imaginativas hereditárias que renascem com cada ser humano. Aqui surgem as imagens de seres divinos que são de natureza em parte humana, em parte animal. A maneira como estas figuras se apresentam depende da atitude do consciente. Se este tem uma atitude negativa para com o inconsciente, os animais são assustadores; se a atitude for positiva, aparecem, por exemplo, animais prestativos. Uma atitude excessivamente carinhosa e dependente para com os pais, na qual estes naturalmente participam de forma decisiva, frequentemente também é compensada no sonho por animais assustadores que correspondem aos pais. Um desses animais assustadores é a esfinge, que ainda mostra sinais nítidos de uma derivação materna. Na saga de Édipo, a esfinge foi enviada por Hera, que detestava Tebas devido ao nascimento de Baco. Pensando ter vencido a esfinge, procedente da deusa materna, ao resolver seu enigma simples até para uma criança, Édipo incorreu justamente no incesto materno e teve que cortejar Jocasta, sua mãe, porque o trono e a mão da enviuvada rainha de Tebas pertenciam àquele que livraria o país da praga da esfinge. Sobrevieram então todas aquelas consequências trágicas que teriam sido evitadas se Édipo se tivesse deixado intimidar pela perigosa figura da esfinge. Ela representa formalmente a mãe terrível ou devoradora. Confronte com adiante. Édipo ainda não conhecia o assombro filosófico de Fausto, as mães. As mães. Quão estranho isto soa! Ele não sabia que a perspicácia do homem jamais estará à altura do enigma da esfinge. A genealogia da esfinge apresenta muitas conexões com o problema aqui abordado.
ela é filha de Equidna, um ser misto, bela donzela na parte superior, horrível serpente na inferior. Este ser duplo corresponde à imagem da mãe, em cima, a metade humana, amável, atraente, embaixo, a metade animal, terrível, pela proibição do incesto transformada em bicho assustador. Equidna descende da Mãe Universal, a Mãe Terra, Geia, que a gerou com Tártaro, o inferno personificado. A própria Equidna é mãe de todos os monstros, a Quimera, Scylla, Gorgona, confronte com figura 39, do horrendo Cérbero, do leão de Nemeia e da águia que devorou o fígado de Prometeu. Além disso, ela ainda gerou uma série de dragões. Um de seus filhos é Ortro, o cão do terrível Gerião, que foi morto por Hércules. Com este cão, seu filho, Equidna gerou a esfinge em incestuoso coito. Este material é suficiente para caracterizar o complexo simbólico da esfinge. É claro que um fator desta ordem não se resolvia com a solução de um enigma infantil. O enigma era justamente a cilada que a esfinge armava ao peregrino. Superestimando sua inteligência, ele caiu em cheio na armadilha e cometeu, sem o saber, o sacrilégio do incesto. O enigma da esfinge era ela mesma, a imagem terrível da mãe, pela qual Édipo não se deixou advertir. Figura 39 Gorgona. Detalhe de um vaso grego. Se pudermos tirar alguma conclusão do símbolo da esfinge no caso de nossa sonhadora, apesar da falta de material subjetivo, podemos talvez dizer que o significado da esfinge aqui é igual ao caso de Édipo, embora este tenha sido homem. Em nosso caso quase teríamos de esperar por uma esfinge masculina. De fato existem esfinges masculinas e femininas no Egito, o que Miss Miller talvez até soubesse. No entanto, a esfinge de Tebas indubitavelmente é feminina. Deveria tratar-se, portanto, de um monstro masculino, porque na mulher o perigo não vem da mãe e sim do pai. Deixamos esta questão em aberto e retornamos à narração dos fatos. Quando Miss Miller tornou a concentrar-se, as visões continuaram. De repente aparece um asteca, perfeitamente claro em todos os detalhes, a mão aberta com dedos grandes, a cabeça de perfil, armamentos, ornato da cabeça semelhante ao adorno de penas dos índios americanos. O quadro todo lembra um pouco as esculturas mexicanas. Aqui se confirma nossa suspeita de que na esfinge se ocultava uma figura masculina. O asteca é um índio primitivo ou americano primitivo. Na esfera pessoal ele representa o lado primitivo do pai, pois Miss Miller é americana. Devo observar a este respeito que em análises de americanos observei frequentemente que a parte inferior da personalidade, a sombra, era representada por um negro ou índio, quer dizer, onde um europeu em seu sonho colocaria um representante um tanto negativo de sua própria espécie, o americano coloca um negro ou índio. O representante da plebe caracteriza a parte inferior da personalidade do homem. Mas Miss Miller é uma mulher. Sua sombra por isso deveria ser uma figura feminina. Aqui no entanto se trata de uma figura masculina que, diante do papel que exerce na fantasia de Miss Miller, pode ser considerada como uma personificação do elemento masculino na personalidade feminina. Em meus trabalhos posteriores denominei esta personificação de ânimos. Vale a pena analisar os detalhes da visão,
pois contém vários aspectos interessantes. O ornato de penas de águia tem significado mágico. O índio adquire um pouco da qualidade solar da ave quando se enfeita com suas penas, assim como se adquire a coragem e a força do inimigo quando se come seu coração ou tira o seu escalpo. Ao mesmo tempo, a coroa de penas é equivalente à coroa radiada do sol, confronte com figura 40. Vimos na primeira parte como é importante a identificação com o sol. Encontramos mais provas disto não só em muitos costumes antigos, mas também em figuras correspondentes da linguagem religiosa, por exemplo no livro da Sabedoria de Salomão 5,16. Por isso receberão das mãos do Senhor a bela coroa. Existem na Bíblia muitas outras passagens semelhantes. Um cântico religioso de Johann Ludwig Conrad Ollendorff diz sobre a alma: está agora liberta de todo sofrimento, cessou sua dor e padecimento, alcançou da felicidade a coroa, como noiva e soberana, em eterno fascínio e esplendor, junto ao grande soberano no trono. Ela vê sua face clara, seu ser amável, benfazejo, a faz renovar-se agora por inteiro, é uma luz em sua luz. Pode o filho agora o pai olhar, sente o manso impulso de amar. A palavra de Jesus agora entende. Ele mesmo o Pai te quer bem. Um insondável mar do bem. Um abismo de bênçãos eternais. Se abre ao espírito transfigurado. Ele vê Deus face a face. E sabe da herança de Deus na luz. E de seu coerdeiro, Jesus. O corpo na terra repousa cansado. Dormindo até ouvir o chamado de Jesus. Então o pó que ora cobre a obscura sepultura. Se transformará em sol e luz pura. Então todos nos encontraremos de novo com os piedosos quem sabe quando. E estaremos com o Senhor para sempre. Numa canção de Laurentius Laurenti temos, também sobre a alma, a noiva agora, por ter vencido, é confiada a coroa. No cântico de Gottfried Wilhelm Secker encontramos a passagem, meu caixão adornem com grinaldas, como só há um vencedor. Daquelas celestiais primaveras minha alma alcançou a sempre verde coroa, o digno esplendor da vitória, do Filho de Deus provém, este assim me contemplou. O papel da mão na visão parece ser importante. Sua posição é descrita como aberta e os dedos como lordes, a lordes doigs. É digno de nota que justamente a mão tenha nítido destaque. Poderíamos ter esperado antes uma descrição da expressão fisionômica. Sabe-se que o gesto da mão é importante, infelizmente nada mais sabemos a respeito. Mencionamos aqui uma fantasia paralela, referente à mão. No estado hipnagógico o paciente viu sua mãe pintada na parede como uma pintura sacra bizantina, estava com uma das mãos levantadas, os dedos muito abertos. Estes eram muito grandes, alargados nas extremidades em forma de clava e cada um deles estava envolto por uma pequena coroa radiada. A ideia seguinte, correlata a este quadro, é a dos dedos de um sapo com ventoças nas extremidades, depois a semelhança com um falo. O aspecto antigo da imagem da mão também é significativo. Provavelmente nesta fantasia a mão tem o significado do ser gerador e criador.
Esta interpretação é apoiada por outra fantasia interessante do mesmo paciente. Ele vê subir da mão de sua mãe alguma coisa semelhante a um rojão que, a observação mais minuciosa, é uma ave reluzente com asas de ouro, um fazão dourado, como ele lembra então. Já vimos que a mão tem realmente o significado de gerar, e que no preparo do fogo este papel lhe é conferido. Com a mão se fricciona o fogo, da mão portanto ele provém. Agni, o fogo, é glorificado como uma ave de asas douradas. Figura 40. Dançarino índio com adorno de festa. Sobre o asteca Miss Miller diz, Dens mo infancy, J.M. interessais tu particularmente auxiliary fragments aztecs e a L. Story do Peroe des Incas. Infelizmente nada mais nos é revelado. Mas do aparecimento do asteca podemos concluir que o inconsciente se apoderou das impressões destas leituras, provavelmente porque este material veio ao encontro dos conteúdos inconscientes por sua natureza semelhante, por poder expressá-los satisfatoriamente. Assim como na esfinge podemos ver a mãe, podemos admitir no asteca um aspecto do pai. Como a mãe influencia principalmente o eros do filho, com Édipo logicamente ocorre o casamento com a mãe. Mas o pai influencia o espírito, logos, da filha, elevando o mesmo, e isto não raro até uma intensidade patológica, estado esse que mais tarde denominei de possessão do animus. Esta determinação espiritual teve papel importante em nossa autora, como se depreende do prefácio da segunda edição, levando finalmente à alienação. Embora o asteca indique claramente a figura masculina e com isso a influência do pai, ele não deixou de ser precedido pela esfinge. Numa americana não seria impossível que isto indicasse uma certa prevalência do elemento feminino. O complexo materno na América é frequente e muitas vezes bastante acentuado, provavelmente devido à predominância da influência materna nas famílias assim como à posição social da mulher em geral. O fato de mais da metade do capital americano estar em mãos femininas dá o que pensar. Devido a estas condições, muitas americanas desenvolvem principalmente seu lado masculino, que depois é compensado no inconsciente por uma peculiar instintividade feminina, justamente por uma esfinge. Figura 41. Hermafrodita coroado. Tractatus que Turtome Aquinates de Alchimia, cerca de 1520. A figura do asteca já está caracterizada como heróica. Ela representa o ideal masculino para a feminilidade primitiva de nossa autora. Já nos deparamos com este ideal no encontro com o oficial do navio italiano que desapareceu sem deixar vestígios. Ele de fato se aproximou do ideal inconsciente de Miss Miller, mas não aguentou a concorrência com este, devido à falta do encantamento místico do Demon Lover, aquele anjo que se interessa por mulheres humanas, o que os anjos ocasionalmente parecem fazer. Razão pela qual as mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça ao entrarem na igreja, onde os anjos também estão presentes. Compreendemos agora o que se opôs ao marinheiro, é a determinação espiritual personificada pelo herói asteca, que nunca ou raramente encontra o amado entre os filhos dos homens porque as esperanças são colocadas num nível alto demais. A atitude consciente num tal caso pode ser perfeitamente sensata e modesta, mas a esperança inconsciente nem por isso é influenciada. Mesmo se,
depois de vencidas grandes dificuldades e resistências, venha a ocorrer um assim chamado casamento normal, descobre-se mais tarde o que o inconsciente pretende e então este se impõe, seja como modificação do estilo de vida, seja como neurose ou até psicose. Depois desta visão, Miss Miller sentiu um nome formar-se em sua mente, parte por parte, e este nome parecia pertencer a este asteca, o filho de um Inca do Peru. Ele é Xivanteópeu. Como a autora dá a entender, isto faz parte de suas reminiscências. O ato de dar um nome, como o batismo, é imensamente importante para a formação da personalidade, pois desde tempos remotos atribui-se um poder mágico ao nome. Saber o nome secreto de alguém significa ter poder sobre ele. Como exemplo amplamente conhecido, lembro o canto de Rumpelstiltskin. Num mito egípcio, existira o poder do deus solar Re ao obrigá-lo a revelar-lhe seu verdadeiro nome. Dar um nome significa, portanto, dar poder, conferir uma determinada personalidade ou alma. A este respeito, a autora observa que o nome lhe lembrava muito o nome Popocatépetl, que, evidentemente, faz parte das lembranças inesquecíveis dos tempos de escola e, para a indignação dos pacientes, ocasionalmente reaparece num sonho ou pensamento. NT, a primeira parte do nome, Pupo, na língua alemã corresponde a bumbum em português. Mesmo não hesitando em levar em consideração esta brincadeira irreverente, perguntar-se-á se isto se justifica. Mas deve-se fazer também a contrapergunta, porque sempre é Popocatépetl e não o vizinho Iztaccíhuatl ou o Orizaba, também vizinho e ainda mais alto. Este último tem até um nome mais bonito e mais fácil de pronunciar. Popocatépetl impressiona por seu nome onomatopaico. No inglês, a onomatopeia seria a palavra teopop igual estalar, papgan igual espingarda de ar comprimido, etc. No alemão e no francês são as palavras interpomern, pumpernickel, bombe, petard, lipet igual flatus. O pupo alemão de fato não existe em inglês, mas o flatus é chamado teopup, na linguagem infantil teopopo, americano. Na linguagem infantil, o ato de defecar frequentemente é chamado teopop. Um nome jocoso para o traseiro é debum. Pup é também a popa do navio. No francês, puff serve como onomatopeia, pulfer igual estourar, la poupe a popa, li poupard igual o nenê, la poupe igual a boneca. Poupon disse carinhosamente a uma criança bochechuda. No holandês, pop igual boneca, no latim pupis igual popa, mas Plauto usa a palavra jocosamente para o traseiro. Pilpus é criança, pupula igual menina, bonequinha. O grego palavra em grego indica um ruído de estalar ou soprar, disse do beijo, mas também dos sons secundários ao se tocar flauta, em Teócrito. Um de meus pacientes, quando menino, ligava o ato de defecar à fantasia: seu traseiro seria um vulcão, haveria uma forte erupção, explosões de gases e derramamento de lava. As denominações para os fenômenos elementares da natureza originalmente são muito pouco poéticas. Lembre-se, por exemplo, a bonita aparição de uma estrela cadente, que na língua alemã traz o deselegante nome de Sternrupe, secreção nasal das estrelas. Certos índios sul-americanos a chamam de urina das estrelas. A cascata Voile de la Vierge, em Wales, famosa por sua beleza,
traz este nome poético só há pouco tempo, antes chamava-se Psevashi. Os nomes simplesmente provêm da realidade mais próxima. À primeira vista parece estranho que a figura de Xeoantopel, esperada com ansiedade quase mística e que Miss Miller numa observação compara ao espírito de controle dos espíritas, venha a situar-se numa vizinhança tão pouco honrosa, que sua essência, nome, parece estar em relação com estas regiões afastadas do corpo. Para compreender estas possibilidades é preciso raciocinar do seguinte modo: quando o inconsciente produz alguma coisa, traz à tona primeiramente o material da infância que a memória perdeu. Devemos, portanto, adotar a atitude daquela época, em que este material ainda estava na superfície. Se, portanto, um objeto muito conceituado é aproximado pelo inconsciente da região anal, isto indica uma atenção e uma valorização como aquela que a criança confere a estas funções desprezadas pelo adulto. Mas ainda subsistem restos deste interesse infantil. A pergunta é somente se isto também corresponde à psicologia da criança. Antes de analisar esta pergunta, devemos constatar que o fator anal está muito próximo da veneração. Uma lenda oriental fala dos cavaleiros cristãos que se ungiam com as fezes dos sacerdotes para se tornarem temíveis. Uma paciente, cuja característica era uma veneração muito grande pelo pai, em fantasia viu seu pai sentado majestosamente num vaso sanitário, enquanto as pessoas que passavam o saudavam com devoção. É preciso lembrar também que existe uma relação íntima entre excrementos e ouro, o extremamente vão une-se ao extremamente valioso. Os alquimistas procuravam nos excrementos, instercore invenitur, sua prima matéria da qual surgiria a figura mística do Filius Philosophorum. Uma jovem paciente, de educação muito religiosa, viu num sonho o crucifixo representado no fundo de um urinol decorado com flores azuis. O contraste é tão grande que chegamos a supor que os valores da infância sejam muito diferentes dos nossos. E realmente o são. As crianças dedicam ao ato de defecar e seus produtos um interesse que mais tarde só um hipocondríaco lhes daria. Compreendemos um pouco este interesse quando vemos que a criança já cedo relaciona a defecação com uma teoria de propagação. A criança pensa: este é o caminho através do qual se produz, através do qual sai alguma coisa. Adquiriu mais tarde o hábito de demorar-se no banheiro a mesma criança da qual falei em meu trabalho Über Konflikt der kindlichen Seele. Também achava que as crianças nasciam através do ânus, assim como o pequeno Hans sobre o qual escreveu Freud. Certo dia o pai impacientou-se e chamou: saia daí, por favor, afinal o que é que você está fazendo? Ao que veio a resposta: um carrinho e 2 pôneis. A pequena portanto faz um carrinho e 2 pôneis. Coisas que na época ela desejava muito. Deste modo pode-se fazer o que se deseja. A criança deseja ardentemente uma boneca ou, no fundo, uma criança de verdade, isto é, a criança se exercita para sua tarefa biológica futura, e, através do caminho em que alguma coisa é produzida, ela faz para si a boneca como substituta da criança, ou da coisa desejada em geral. Outra paciente teve fantasia paralela na infância: no banheiro havia uma fresta na parede. Ela fantasiou que desta fresta saía uma fada que lhe dava tudo o que ela desejava. O trono sabidamente é o lugar dos sonhos,
onde muita coisa é criada em que mais tarde não mais reconheceríamos este lugar de origem. Lombroso relata uma fantasia patológica de dois artistas loucos, cada um deles se considerava como Deus em pessoa e Senhor do mundo. Eles criavam ou geravam o mundo fazendo-o sair do reto, como os ovos das aves saem do oviduto, isto é, da cloaca. Um dos dois era dotado de verdadeiro talento artístico. Ele pintou um quadro, no qual se encontra no próprio ato da criação, o mundo sai de seu ânus, o membro masculino está em plena ereção, ele está nu, cercado de mulheres e de todas as insígnias de seu poder. Só depois de ter percebido estas relações pude entender uma observação que fizera há anos, mas não conseguira compreender, e com a qual por isso sempre de novo me ocupava. A paciente era uma senhora culta, que em circunstâncias trágicas teve de separar-se de seu marido e filho e ser internada num manicômio. Ela apresentava uma ausência de afeto e uma impertinência típicas, consideradas como embotamento afetivo. Como eu duvidava deste embotamento e estava propenso a ver nela uma atitude secundária, esforcei-me particularmente para descobrir de que maneira chegar até a fonte soterrada do afeto. Finalmente, depois de mais de 3 horas, descobri um raciocínio que levou a doente repentinamente a um afeto perfeitamente adequado e por isso comovedor. Neste momento o relacionamento afetivo com ela estava completamente estabelecido. Isto aconteceu pela manhã. Quando voltei ao setor no fim da tarde, na hora combinada, ela me recebeu lambuzada de fezes da cabeça aos pés, e disse rindo, agora eu te agrado. Ela nunca havia feito isto antes, obviamente era um gesto destinado a mim. Minha impressão foi tão profunda que me convenci do embotamento afetivo de tais casos durante muitos anos. Na realidade, esta cerimônia para receber-me foi uma defesa drástica contra a transferência na medida em que a paciente agia como pessoa adulta. Mas na medida em que ela agia ao nível da infantilidade regressiva, esta cerimônia significou uma erupção positiva de sentimentos. Por isso o seu ambíguo agora eu te agrado. A origem de Xeuantopel a partir do pulpo quieta pétal de acordo com a explicação acima quer dizer, portanto, eu o faço, produzo, invento. Trata-se de uma espécie de criação do homem ou nascimento por meios infantis. Os primeiros homens eram feitos de barro ou argila. A palavra latina lutum, que significa terra amolecida, também tem o sentido figurado de sujeira. Em Plauto é até usado como insulto, como seu sujo. O nascimento anal lembra também o tema de jogar coisas atrás de si. Um exemplo conhecido é o oráculo que Deucalion e Pirra, os únicos sobreviventes do dilúvio, haviam recebido, deviam jogar a ossada da mãe grande atrás de si. Jogaram então atrás de si as pedras das quais surgiram homens. Segundo uma lenda, os dáctilos se originaram de modo semelhante do pó que a ninfa Anchiale jogou atrás de si. Devemos lembrar ainda um significado jocoso do produto anal. No espírito popular, o excremento muitas vezes é considerado como monumento ou lembrança, o que é importante para o criminoso na forma do Grumus Merdae. Lembro os contos humorísticos daquele que, levado por um fantasma através de tortuoso labirinto até um tesouro oculto, depois de ter se despojado de todas as roupas, para marcar o caminho ainda planta um excremento.
Na remota antiguidade um tal sinal evidentemente tinha a mesma importância que o esterco dos animais, como sinal de presença ou de assinalar a direção tomada. Simples marcos de pedras, homenzinhos de pedra, provavelmente substituíram depois o perecível esterco. Devemos mencionar ainda que, como paralelo à conscientização de Schoentoppel, Miss Miller cita outro caso em que subitamente lhe ocorreu um nome, Aama, com a sensação de tratar-se de alguma coisa assíria. Como possível fonte ela lembrou a Zurabama que fabricou desbriques cuneiformes, a Zurabama que fabricou tijolos cuneiformes. Este fato me é desconhecido. Mas Assurbanipal deixou a biblioteca de escrita cuneiforme desenterrada em Kujundjik. Talvez Azurabama tenha alguma relação com este nome. Pode-se pensar ainda no nome de Aulibama, que encontramos na parte I. A palavra Amarama também revela ligação com Ana e Aulibama, justamente as filhas de Caim e sua paixão pecaminosa pelos arcanjos. Esta possibilidade indica Schoentoppel como o almejado Filho de Deus. Byron teria pensado nas duas irmãs lascivas Ola e Oliba, Ezequiel 23,4. Uma mulher de Esaú chama-se Olibama, Gênesis 36 2.14. Outra mulher do mesmo é Ada. A doutora R. Scharf indicou-me uma tese de Breslau, da autoria de Georg Mann, 1887, sobre o Revandiars de Byron. O autor afirma que muito provavelmente Ana originalmente era Ada. Byron teria transformado o nome em Ana porque Ada já aparece no drama Caim. Por seu significado, Aulibama tem relação com Ola e Oliba em Ezequiel 23,4s. Ola quer dizer, ela tem, sua, própria, tenda, isto é, seu próprio templo. Oliba significa, minha tenda está ali dentro, dentro dela, isto é, em Jerusalém, em Ezequiel 23,4s, Ola é o nome da Saméria. Em Gênesis 36,41, também é o nome de uma tribo edomita. Os cultos cananeus eram celebrados sobre colinas, sobre Bamot, como se vê nos profetas. Um sinônimo de colina é Rama. Mas é duvidoso se podemos relacionar com isto o neologismo de Miss Miller, a Amarama. Miss Miller observa que, além do nome Azurabama, ainda lhe ocorreu Ahasuerus. Esta ideia leva a um lado totalmente diferente do problema da personalidade inconsciente. Se o material de que dispunhamos até agora nos revelou alguma coisa da teoria infantil sobre a criação do homem, esta última ideia nos descortina uma visão sobre o dinamismo da criação inconsciente da personalidade. Ahasverus é o judeu errante. Sua característica é a peregrinação infinita e inquieta até o fim dos tempos. O fato de Miss Miller ter lembrado justamente este nome nos autoriza a seguir esta trilha. A lenda de Ahasverus, cujos primeiros sinais literários datam do século VIII, parece ser de origem ocidental. A figura do judeu errante causou maior produção literária que a figura de Fausto, e estes trabalhos em sua maioria são do século XIX. Se esta figura não se chamasse Ahasverus, ela existiria da mesma forma, sob outro nome, talvez o do Conde de Saint-Germain, o misterioso Rosacruz cuja imortalidade é afirmada e cuja morada atual, o país, seria até conhecida.
Embora as notícias sobre Ahasverus não possam ser comprovadas antes do século VIII, a tradição oral pode recuar muito mais no tempo e não seria impossível a existência de uma ponte para o Oriente. Ali a figura paralela a Shidro al-Shadir, o Shidir cantado por Ruqert, é o judeu errante. A lenda é puramente islâmica. O estranho, no entanto, é que Shidr não é só considerado santo, mas em círculos sufistas adquire até significado divino. Diante do rigoroso monoteísmo islâmico, inclinamo-nos a pensar em Shidr como divindade árabe pré-islâmica, que não foi reconhecida oficialmente pela nova religião, mas por determinados motivos teria sido tolerada. Mas isto não pode ser comprovado. Os primeiros vestígios de Shidr encontram-se nos comentaristas do Alcorão Bukhari, 870, e Tabari, 923, e isto numa estranha passagem da 18ª sura do Alcorão. Esta sura tem o título, A Caverna, e refere-se à caverna dos 7 adormecidos que, de acordo com a lenda, nela dormirão durante 309 anos e assim escaparão à perseguição, e acordarão numa nova era. É interessante observar como o Alcorão, depois de longas considerações éticas, no decorrer da mesma sura chega à seguinte passagem, que é particularmente importante para a origem do mito de Shidr. Por isso se haiteou o Alcorão textualmente: certo dia Moisés disse a seu servo, Josué, filho de Nun: não quero parar de caminhar, ainda que viaje durante 80 anos, até alcançar a confluência dos dois mares. Quando atingiram esta confluência dos dois mares, eles esqueceram seu peixe, que haviam levado para a refeição, o qual então, através de um canal, seguiu seu caminho até o mar. Depois de terem passado por aquele sítio, Moisés disse a seu servo: traze-nos o almoço, pois esta viagem nos fatigou. O servo, porém, respondeu: eis o que me aconteceu. Quando descansávamos ali junto ao rochedo, esqueci o peixe. Só Satanás pode ser a causa de eu tê-lo esquecido e não mais ter me lembrado dele, e de maneira milagrosa seguiu seu caminho até o mar. Disse Moisés: ali, portanto, é o lugar que procuramos. E voltaram pelo caminho através do qual tinham vindo. E encontraram um de nossos servos, que havíamos dotado com nossa graça e sabedoria. Então Moisés lhe disse: devo seguir-te para que, como meu guia, me ensines uma parte da sabedoria que aprendeste. Ele, porém, respondeu: não aguentarás ficar comigo, pois como poderias quedar pacientemente junto a coisas que não pudes compreender? Moisés acompanha o misterioso servo de Deus, que faz muitas coisas que Moisés não compreende. Finalmente o desconhecido se despede de Moisés e lhe diz: os judeus te perguntaram sobre Dzulkarnain. Responde: quero contar-vos uma história sobre ele. Consolidamos seu reino sobre a terra e lhe demos os meios para realizar todos os seus desejos. Um dia caminhou até chegar ao lugar onde o sol se põe, e pareceu-me que o sol se punha num poço de lama preta. Ali ele encontrou um povo. Segue-se uma reflexão moral e depois a história continua. Continuou então seu caminho até chegar ao lugar onde o sol nasce. Figura 42. Alexandre com cornos. Moeda de Lisíniaco, século III a.C. Se quisermos saber quem é o desconhecido servo de Deus, encontramos a explicação no trecho seguinte: ele é Dzulkarnain, Alexandre. Ele vai ao lugar do poente e ao lugar do nascente, como o sol.
O desconhecido servo de Deus é explicado pelos comentaristas como Shidra, o verdejante, o peregrino incansável, o mestre e conselheiro de homens devotos, o sábio em coisas divinas, o imortal. A autoridade de Tabari relaciona Shidra com Dulcarnem. Na comitiva de Alexandre, Shidra teria alcançado a torrente da vida e ambos, sem o saber, dela teriam bebido e assim se tornaram imortais. Além disso, os comentaristas antigos identificam Shidra com Elias, que também não morreu mas subiu ao céu numa carruagem de fogo. Elias tem a carruagem em comum com Hélio. Supõe-se que Ahasverus deve sua existência a uma passagem obscura da Sagrada Escritura. Esta passagem encontra-se em Mateus 16,28. Ela é precedida pela cena em que Cristo nomeia Pedro rochedo de sua igreja, e lhe delega seu poder. Segue-se a profecia de sua morte e depois vem o trecho: em verdade vos digo, alguns dos que aqui se encontram não morrerão antes de terem visto o Filho do Homem vir em seu reino. A seguir vem também a cena da transfiguração, e se transfigurou diante deles, o rosto brilhou como o sol e as roupas se tornaram brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, como aqui é bom! Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Destas passagens se depreende que Cristo é comparado a Elias, mas não é idêntico a ele, embora o povo o considere como Elias. Mas a ascensão é um paralelo entre Cristo e Elias. Sua profecia revela que, além de sua própria pessoa, existem mais um ou alguns imortais, que não morrerão até a parousia. Segundo João 21:21s, o discípulo João seria este imortal, e, segundo a lenda, ele realmente não está morto, mas apenas dorme na terra até a parousia e respira de modo a levantar o pó sobre sua sepultura. Diz um relato que Dulcarnem teria levado seu amigo Shidra até a fonte da vida para fazê-lo beber imortalidade. Alexandre também se banhou na torrente da vida e efetuou as lavagens rituais. Na lenda árabe Shidra é o acompanhante ou aparece como acompanhado. Shidra com Dulcarnem ou com Elias é igual a ou idêntico a eles. São, portanto, 2 figuras semelhantes, mas entre elas há uma distinção. Encontramos a mesma situação no cristianismo na cena do Jordão, onde São João leva Jesus à fonte da vida. Este, na situação daquele que vai ser batizado, está na condição de subordinado. João é o superior, semelhantemente a Dulcarnem e Shidra ou Shidra e Moisés, também Elias. Esta relação é tal que Valar compara Shidra e Elias de um lado com Gilgamesh e seu irmão primitivo Eabani ou Eriquido, de outro lado, com os Dioscuros, um dos quais também é mortal enquanto o outro é imortal. A mesma relação existe entre Jesus e São João Batista de um lado, e Cristo e Pedro de outro lado. No entanto, este último paralelo só pode ser explicado através da comparação com o mistério de Mitra, onde o conteúdo esotérico ao menos nos é revelado pelos monumentos. No relevo de mármore de Klagenfurt, vê-se como Mitra coroa Hélio com a coroa radiada ou o cônduis para cima. Hélio está ajoelhado diante de Mitra ou ascende até ele. No monumento de Osterburken vê-se Mitra segurando com a mão direita a mística espádua do bezerro sobre a cabeça de Hélio, curvado diante dele, enquanto a mão esquerda segura o punho da espada.
Uma coroa está no chão entre os dois. Como observa que esta cena provavelmente representa o protótipo divino da cerimônia da iniciação no grau de Miles, quando o iniciado recebia uma espada e uma coroa. Hélio, portanto, é nomeado Miles de Mitra. Mitra parece agir como protetor de Hélio, o que lembra a ousadia de Hércules diante de Hélio, em sua marcha contra Gerion. Hélio arde demais, encolerizado, Hércules o ameaça com suas flechas infalíveis. Isto obriga Hélio a ceder e emprestar ao herói sua nave solar com a qual atravessa o mar. Assim Hércules chega a Eritia, as manadas de Gerion. No monumento de Klagenfurt, Mitra também é representado apertando a mão de Hélio, como numa despedida ou num acordo, confronte com figura 43. Em outra cena Mitra entra no carro de Hélio para a ascensão, ou melhor, para a viagem pelo mar. Como acha que Mitra dá a Hélio, ou Sol, uma investidura solene e consagra seu poder divino ao coroá-lo com suas próprias mãos. Esta relação corresponde à existente entre Cristo e Pedro. Por seu atributo, que é o galo, Pedro tem caráter solar. Depois da ascensão de Cristo, ele é o guardião visível da figura divina e por isso sofre a mesma morte que Cristo. Crucificação, substitui o principal deus do Império Romano, o Sol Invictus, e torna-se a cabeça da Ecclesia Militans et Triumphans. Já na cena de Malco ele se revela como o Miles Christi, ao qual é entregue a espada. O sucessor de Pedro usa a tríplice coroa. Mas a coroa é atributo solar e assim o Papa é um simbólico solis invicticans, como um César romano. O Sol que se vai nomeia um sucessor ao qual transfere a força solar. Dulcarnem dá a Shidra vida eterna, Shidra ensina a sabedoria a Moisés. Existe até um relato segundo o qual o distraído servo Josué ingenuamente bebe da fonte da vida, tornando-se imortal. Como castigo, Shidra e Moisés o colocam num navio e o mandam para o mar novamente, um fragmento de um mito solar, o motivo da viagem pelo mar. O símbolo que representa a parte do zodíaco em que o Sol, com o solstício do inverno, recomeça seu curso anual, é o Capricórnio, o que tem cornos de cabra. Como um cabrito, o Sol sobe pelas montanhas mais altas, e é como um peixe na profundidade do mar. Nos sonhos o peixe às vezes tem o significado de criança ainda não nascida, pois esta antes de nascer vive na água, como um peixe. E o Sol, ao mergulhar no mar, torna-se criança e peixe ao mesmo tempo. O peixe por isso se relaciona com renovação e renascimento. A viagem de Moisés com seu servo Josué é a viagem de uma vida, 80 anos. Eles envelhecem e perdem a força vital, isto é, o peixe, que de maneira milagrosa tomou seu caminho até o mar, quer dizer, o sol se põe. Quando os dois se dão conta da perda, encontram Shidra junto à fonte da vida, onde o peixe morto foi ressuscitado e pulou em água. Shidra está sentado no chão envolto por seu manto. Segundo outra versão, ele está numa ilha no meio do mar ou no lugar mais úmido da terra, quer dizer, recém-nascido das profundezas maternais da água. Onde o peixe desapareceu, nasce Shidra, o verdejante, como filho das profundezas da água, de cabeça coberta, um pregador da sabedoria divina, como ao Anicea babilônico, confronte com figura 44, que era representado em forma de peixe e como tal saía do mar diariamente para pregar a sabedoria aos homens.
Seu nome é associado ao de João Batista. Com o nascer do novo sol, aquilo que era peixe e vivia no escuro, envolto por todos os temores da noite e da morte, transformou-se em luminosa e ardente estrela diurna. Assim as palavras de João Batista adquirem um sentido especial: eu vos batizo com água em sinal de conversão. Depois de mim, porém, outro virá mais forte do que eu. É ele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Como Valars, também nós podemos comparar Xidri e Elias, Moisés e seu servo Josué, com Gilgamesh e seu mano Eabani. Gilgamesh peregrina mundo afora levado pelo medo e pela nostalgia, à procura da imortalidade, confronte com figura 45. Seu caminho o conduz através do mar até o sábio Utnapishtim, Noé, que conhece o meio de transpor as águas da morte. Ali Gilgamesh é obrigado a descer até o fundo do mar para apanhar a planta mágica que o levará de volta à terra dos homens. De volta à pátria, uma serpente lhe rouba a erva mágica, o peixe retorna ao mar. Mas no caminho de volta da terra dos bem-aventurados ele é acompanhado por um navegador imortal que, banido pela maldição de Utnapishtim, não pode retornar ao país dos bem-aventurados. Pelo desaparecimento da erva mágica, a viagem de Gilgamesh perdeu seu sentido, por isso ele é acompanhado por um imortal, sobre cujo destino porém nada mais encontramos nos fragmentos da epopeia. Segundo Jensen, este imortal desterrado seria o paradigma de Ahasverus. Figura 43 Mitra e Hélio. Fragmento do Santuário de Mitra em Klagenfurt. Figura 44 Sacerdote com máscara de peixe como Anis. Relevo de Kujundtik, Nínive. Encontramos aqui o tema dos Dioscuros, mortal e imortal, o pôr e o nascer do sol. O sacrifício Mitreacum, o sacrifício do touro, em sua representação cultica muitas vezes está ladeado pelos dois dadoforos, Cautis e Cautopatis, um com a tocha erguida, o outro com a tocha abaixada, confronte com figura 46. Eles representam um par de irmãos que revelam seu caráter pela posição da tocha. Como aproxima-os dos erotes sepulcrais, que tem significado tradicional como gênios com a tocha invertida. Um deles, portanto, seria a morte, o outro a vida. Não posso deixar de estabelecer um paralelo entre o sacrifício Mitreacum, onde os dadoforos estão lado a lado junto ao sacrifício do touro, e o sacrifício cristão do cordeiro, carneiro. O crucificado também é ladeado de dois ladrões, um dos quais deverá subir ao paraíso, o outro descer para o inferno. Os deuses semitas muitas vezes são representados ladeados de dois paredroi, por exemplo, o Baal de Edessa acompanhado por Aziz e Mônimos, Baal como Sol acompanhado em seu curso através de Marte e Mercúrio, segundo a interpretação da astrologia. De acordo com o conceito babilônico, os deuses estão agrupados em tríades. Assim os dois ladrões de algum modo fazem parte de Cristo. Os dois dadoforos, confronte com figura 46, são partes dissociadas da figura principal de Mitra, ao qual é atribuído um caráter triádico secreto, comum. Segundo refere Dionísio Areopagita, os magos celebravam a festa pequeno trecho em grego. Como narra que Cautis e Cautopatis ocasionalmente trazem nas mãos respectivamente uma cabeça de touro e um escorpião. O touro e o escorpião são signos equinociais,
o que indica que a cena do sacrifício se referia inicialmente à trajetória do Sol, o Sol nascente, que se autoimola no apogeu do verão, e o Sol que se põe. Na cena do sacrifício não era fácil ilustrar o nascer e o pôr do sol, razão por que esta ideia foi colocada fora da referida cena. Fig.ura 45 Gilgamesh com a erva da imortalidade. Relevo do Palácio de Ashurnasirpal 2, 885-860, em Calho, Assíria. Mencionamos acima que os Dioscuros representam uma ideia semelhante, embora sob forma um pouco diferente, um sol é mortal, o outro imortal. Como toda esta mitologia solar é psicologia projetada para o céu, a proposição básica provavelmente é, assim como o homem consiste de um elemento mortal e outro imortal, também o Sol é um par de irmãos dos quais um é mortal, o outro imortal. O homem de fato é mortal, mas há exceções, existem homens imortais, ou alguma coisa em nós que é imortal. Assim os deuses ou um Shidra ou um Conte de Saint-Germain são aquela parte nossa imortal que paira algures, inatingível. A comparação com o Sol sempre de novo nos mostra que a dinâmica dos deuses é energia psíquica, ela é a nossa parte imortal, representando aquele elo através do qual o homem se sente integrado para sempre na continuidade da vida. É vida da humanidade. Suas fontes, que emanam das profundezas do inconsciente, provém do tronco de toda a humanidade, onde o indivíduo isolado, biologicamente ao menos, não passa de um galho cortado e transplantado da mãe. Figura 46 Os dadoforos com a tocha erguida e abaixada. Figuras laterais de um baixorelevo mitraico de mármore. A força vital psíquica, a libido, simboliza-se pelo Sol ou personifica-se em figuras de heróis com atributos solares. Ao mesmo tempo, porém, ela se expressa em símbolos fálicos. As duas possibilidades aparecem numa gema da Babilônia tardia, descrita por Lajard, confronte com figura 47. No centro do quadro está um deus andrógino. No lado masculino encontra-se uma serpente com um halo solar em torno da cabeça, no lado feminino vê-se uma serpente com a lua sobre a cabeça. Este quadro possui ainda um sufixo sexual simbólico, no lado masculino vê-se um losango, um apreciado símbolo do órgão genital feminino, no lado feminino está uma roda sem aro. Os raios engrossam como clavas nas extremidades, o que, como os dedos claviformes mencionados anteriormente, tem significado fálico. Parece tratar-se de uma roda fálica, conhecida na antiguidade. Existem gemas obscenas em que amor gira uma roda feita de falos. Quanto ao significado do Sol, quero mencionar o seguinte exemplo: na coleção de antiguidades de Verona descobri uma inscrição romana tardia em que se encontra o seguinte desenho. Esta simbólica pode ser lida facilmente: Sol igual falo, Lua igual recipiente, útero. Esta interpretação é confirmada por outra peça da mesma coleção, ali se encontra o mesmo desenho, apenas o recipiente está substituído por uma figura feminina. Da mesma forma, certamente também deve ser interpretada a cunhagem de certas moedas. Em Lajard encontramos uma moeda de Perga onde Ártemis é representada por uma pedra cônica, ladeada por um homem, aparentemente Men, e uma figura feminina, aparentemente Ártemis. Num baixorelevo ático vemos Men, o assim chamado Lunus,
com uma lança, ladeado por Pan com uma clava e uma figura de mulher. Tudo isto mostra que, além do sol, também a sexualidade é usada para simbolizar a libido. Figura 47 Divindade andrógina. Gema do período babilônico tardio. Outra linha ainda merece especial menção. O Dadóforo Cautopatis, que substitui Mitra, é apresentado com o galo e a pinha. Mas estes são os atributos do deus frígio Men, confronte com figura 48, cujo culto era muito difundido. Men era representado com o barrete frígio com a pinha e o galo, bem como sob a forma de menino. Os Dadóforos são figuras infantis. Esta particularidade aproxima-os, juntamente com Men, dos cabiros e dáctilos. Mas Men tem relação muito próxima com Atis, filho e amante de Cibele. No tempo dos imperadores romanos, Men e Atis se fundirão numa só divindade. Como já foi dito, também Atis usa o píleo, assim como Men, Mitra e os Dadóforos. Como filho e amante de sua mãe, ele traz o problema do incesto. Este logicamente leva à castração sacral no culto de Atis Cibele. Segundo a lenda, o herói, enlouquecido pela mãe, mutila-se. Não posso aprofundar-me no momento, pois pretendo discutir o problema do incesto mais no final da obra. Só menciono aqui que o motivo do incesto logicamente precisa vir à tona porque a libido em regressão, que se introverte por motivos internos ou externos, sempre reanima as imagens dos pais e com isto aparentemente restabelece as relações da infância. Mas isto não pode acontecer por se tratar da libido de um adulto, que já entrou na esfera da sexualidade e por isso inevitavelmente introduz um caráter sexual incompatível, ou melhor, incestuoso, na relação secundária, isto é, reanimada, com os pais. É este que dá ensejo à simbólica do incesto. Como o incesto precisa ser evitado de qualquer maneira, necessariamente resulta ou a morte do filho amante ou sua autocastração como castigo pelo incesto cometido, ou o sacrifício dos instintos, sobretudo da sexualidade, como medida preventiva ou expiatória contra a tendência ao incesto. Confronte com figura 49. Como a sexualidade é um dos exemplos mais convincentes da força dos instintos, ela também é a mais atingida pelo recurso ao sacrifício, à abstinência. Os heróis frequentemente são peregrinos. A peregrinação é uma imagem da nostalgia, do anseio nunca aplacado que em parte alguma encontra seu objeto, da procura pela mãe perdida. A comparação com o Sol também sob este aspecto é facilmente compreendida. Por isso os heróis sempre são semelhantes ao Sol. Por isso nos julgamos autorizados a concluir, enfim, que o mito do herói é um mito solar. Quer-me parecer contudo que ele é antes a autorrepresentação da nostalgia do inconsciente em sua busca insaciada e raramente saciável pela luz da consciência. Esta, porém, sempre em perigo de ser enganada por sua própria luz e transformada em fogo fátuo, anseia pela força salutar da natureza, pelas raízes profundas do ser e pela atordoante comunhão com a vida de incontáveis criaturas. Deixo a palavra aqui ao mestre que pressentiu as raízes da mais profunda nostalgia, a de Fausto. Figura 48 O Deus Men sobre o galo. Relevo ático da sagração. Mefistófeles. Reluto em revelar segredo elevado. Deusas tronam aqui em solidão. Lugar não há,
menos ainda tempo, onde estão. Delas falar é hesitação. Elas são as mães. Deusas, ignoradas. Por vós mortais, por nós mal mencionadas. Vai procurá-las, pois, em sua morada funda. Se delas precisamos, a culpa é tua. Fausto. Qual o caminho? Mefistófeles. Nenhum caminho. É o não trilhado. O não trilhável. Um rumo ao não rogado. Não rogável. Estás disposto? Trincos nem cadeados há, a serem removidos. Por solidões serás a esmo impelido. Tens tu noção de ermo e solidão? E se o oceano a nado transpusesses? Vendo ali a ilimitada vastidão, verias ainda que onda após onda segue, mesmo com o pavor da morte a te espreitar. Algo verias. Talvez no imenso verde de mares acalmados, a dança de delfins. Verias o passar das nuvens, o sol, a lua e as estrelas. Nada verás no eterno e longínquo vácuo, não ouvirás o som de teu próprio passo, não sentirás firmeza em teus pés. Toma esta chave aqui. A chave há de farejar o lugar certo. Segue-a até embaixo, as mães vai te levar. Sabmarde, pois. Eu poderia dizer, sobe. Tanto faz. Foge do que já teve origem. Nos reinos soltos das criações. Encanta-te com o que há muito não existe. Névoas ali volteiam incessantes. Agita a chave, mantém-nas distantes. Dir-te-á uma trípode ardente. Que ao fundo dos fundos chegaste finalmente. As mães verás em seu clarão. Umas sentadas, outras vêm e vão. Ao bel prazer. Formação, transformação. Do eterno espírito, eterna ocupação. Envoltas por visões de infinitas criaturas. Elas não te veem, veem apenas esquemáticas figuras. Coragem então, o perigo é iminente, vai à trípode diretamente, e com a chave a toca. Figura 49. Cibele e seu filho amante Atis. Segundo uma moeda romana.